Fala, Garela. Tá eu aqui, o Leuri e o Vini. Salve, guys. É, Primeiramente, vamos fazer o nosso merchan. Eureka Studio é um estúdiozinho de 3D, onde ele faz box de Magic e produtos para Magic. Então, se você se interessa nisso, dá uma olhadinha lá no site. E o cupom é Vini. O cupom é tóxico em caixa alta com acento no primeiro O. A gente tá melhorando nos merchan, viu? E agora tem o nosso maior merchan. Uma vez por semana a gente tá fazendo live de deck tech. Então, se você quer que seu deck seja analisado, ou se seu deck. Você quer criar um deck novo. Por exemplo, hoje a gente tava em live e um carinha lá queria montar um deck Abzan. A gente deu a ideia de montar um Tevesh e se dá. É um deck que a gente vê potencial, que é um deck que é legal. E o cara também gostou da ideia e a gente vai tirar uma live essa semana para montar esse deck para ele. Então, se você quer ter um deck novo aí, alguma coisinha diferente do que tá acontecendo, você pode mandar mensagem no Discord ou conversar com a gente lá na live. E como a gente não tem apoiadores ainda, é uma maneira de vocês apoiarem a gente, não é isso? E Isso aí. além disso, você se inscreve, compartilha, manda pros amiguinhos e vamos começar nosso vídeo. Valeu! Bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre como responder DCM, beleza? Primeiramente, como é que funciona o combo de DCM? Eu acho que foi no vídeo da taça, de como responder taça, foi um erro que a gente teve, que a gente não explicou como era que a taça funcionava. Então a gente vai passar por cima aqui, a gente não vai entrar muito em detalhes de como funciona o combo do DCM. Mas o DCM ele é uma criatura que ele tem flash, então quer dizer que você pode castar ele como um tempo de instantâneo. E ele diz o seguinte: quando ele entra, ele copia um instantâneo ou feitiço. Você pode escolher novos alvos para cópia. Então, as principais cartas que combam com o DCM são essas aqui: Twin Flame e Electroduplicate. A gente falando de Commander 500, claro, né, gente? Porque existem cartas de custo melhor, que o que a gente tem aqui como Hit Shimmer e Molten Duplicate. Só que são cartas que o budget é um pouco mais elevado. Mas são ótimas redundâncias para Twin Flame e Electroduplicate. E basicamente como funciona? A gente precisa ter mais uma criatura em campo para que a gente consiga combar de Twin Flame ou Electroduplicate. E a mágica diz o seguinte: escolha um ou mais criaturas, qualquer número de criaturas que você controla. Para cada uma delas você cria uma cópia. Essa cópia tem ímpeto e você exila no final do step. Ah, o Twin Flame, por que é que ele diz um ou mais? Porque ele tem um segundo custo ali, ó. Ela custa 3 a mais, você pode escolher um alvo além do primeiro. Então, por isso que no texto diz um ou mais, não é isso? Não é isso, Vini? Isso aí. E o texto não diz uma ou mais. O texto diz É, zero ou mais. zero ou mais. Exatamente. Exatamente. Então, o que é que acontece? O primeiro pré-requisito do combo é que exista uma criatura no campo ao seu controle. Então, o que é que você vai fazer? Você vai castar o Twin Flame. Eu vou subir só o Twin Flame aqui pra cima, porque as outras funcionam parecido. Você vai castar Twin Flame como alvo numa criatura qualquer que tenha no seu campo. Por exemplo, seu comandante até. E o Twin Flame ele vai criar uma cópia dessa criatura. Porém, antes da resolução do Twin Flame, você casta o Dualcaster em cima do Twin Flame. O que é que o Dualcaster vai fazer? Ele vai entrar em campo e vai trigar sua habilidade. Trigando sua habilidade, você vai escolher um alvo do instantâneo ou feitiço que está na pilha. Então a gente tem o Twin Flame na pilha. Com o Twin Flame na pilha, você dá o alvo do Twin Flame cópia no Dualcaster. E com isso, você vai criar uma cópia do Dualcaster. Vamos com calma. Né Vamos não? com calma. Vai lá, vai Não lá. vamos pular step, não. Não Ok, vamos pular vai lá, step, vai lá, vai não. lá, vai lá. Que é bem relevante para a gente entender quais são as janelas de resposta. Vai lá, Vini. Primeira Trigger. coisa, do Orchestra tem um ETB, o ETB precisa de um alvo, o alvo é uma mágica na pilha. Primeiro Exatamente. ponto. Seria o Twin Flame. Do Inflame, exatamente. Se esse ETB tenta resolver e o alvo já não é mais válido, o ETB não acontece. Ou Exatamente. seja, você pode responder com o alvo da habilidade da primeira habilidade do Dualcaster, que na verdade tem uma só que é relevante, e você vai falhar a habilidade dele de acontecer. Se o ETB dele resolveu, aí sim ele cria uma cópia da Twin Flame na pilha. Exatamente. E aí, essa cópia da Twin Flame na pilha, pro combo, vai precisar alvejar o próprio Dualcaster. E aí Exatamente. você vai repetir isso quantas vezes você quiser.
Então, você faz Dualcaster. Dualcaster resolveu o trigger. Você dá alvo no Twin Flame. Aí você terá um Twin Flame adicional na pilha, que seria esse Twin Flame aqui. Esse Twin Flame, ele vai dar alvo no Dualcaster original, não é isso? Ou na cópia, tanto faz. Ainda não existe uma cópia, Ainda não só existe uma existe o cópia. original. Só existe o original. Então você vai ter que dar alvo no Dualcaster original. Resolvendo o Twin Flame cópia no original, você vai ter outro Twin Flame. Você vai ter outro, você vai ter outro Dualcaster, no caso. Opa, pera. Você vai ter outro Dualcaster. Esse Dualcaster vai fazer com que você possa repetir o processo, que é copiar Twin Flame na pilha, não é isso? E por aí vai. Então, basicamente o combo de Dualcaster é esse. Junto com o Twin Flame, a gente tem outras mágicas que fazem parecido. Por exemplo, a gente tem a Electroduplicate, que é basicamente a mesma coisa, só que por uma mana a mais e também possui um flashback. E diz o texto dela é bem parecido. Cria a cópia de uma criatura, exceto que ela tem ímpeto, e no final você sacrifica. Basicamente ela é a mesma mágica, porém ela tem flashback. Então se acaso você milar ela, você tentar combar e não conseguir, você consegue fazer ela de novo do grave. Outras duas redundâncias para ela são o Ritmer e a Molten Duplicate. As mágicas são basicamente o mesmo texto, não é isso? A Molten diz, cria uma cópia ela, de uma criatura de um artefato, né, que você controla. Ele é um artefato além dos tipos adicionais e ele tem ímpeto. Aí você sacrifica na end step. O Ritmer é um pouquinho mais forte porque você não precisa ter uma criatura no campo. Porque ele diz que você cria a cópia de uma criatura qualquer. Pode ser uma criatura do oponente e por aí vai. Então ela é um pouco mais forte do que o Twin Flame, do que a Molten. A Molten ainda é legal porque também você consegue dar alvo no artefato. Então você consegue ter alvos a mais, não é isso? Mas tem que ser que você controla. Mas o Ritmer é um bom exemplo porque você consegue copiar coisas dos outros oponentes. E ela tem o mesmo texto. Cria uma cópia da criatura, a criatura ganha ímpeto e você sacrifica ela na step. Sacrifica não, você exila, né? Exila. Isso. E a gente tem outras mágicas também que são do azul que fazem parecido. Por exemplo, a Crackling. Ela cria uma cópia da criatura, porém a criatura ela não tem ímpeto. Então você não consegue ganhar o jogo com ela. Então você tem que fazer ela. Mas você tem um efeito bom que ela é instant speed. Então você consegue fazer no passe. Quando entra no seu turno, todas as suas criaturas vão estar desenjoadas e você vai conseguir bater. Então ela é pior porque você não consegue fazer na sua main 1, tem que fazer no passe obrigatoriamente. Mas você consegue ganhar o jogo igualmente. E temos o Ghost Flicker. O Ghost Flicker, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele não vai criar cópia. Ele vai fazer com que o Dualcaster blink. Não é isso? E no efeito da resolução, ela ainda vai estar na pilha e o Dualcaster vai conseguir copiar ela. Ou estou errado, Vini? Isso aí, tu vai conseguir fazer 2 blinks para 2 permanentes. Sempre que uma permanente sempre vai ser o Dualcaster, essa segunda permanente pode ser qualquer coisa que você quiser, inclusive seu payoff. Exatamente. Aí, por Então exemplo, você pode blinkar outro terreno, blinkar uma pedra de mana, blinkar uma criatura que tem um ETB relevante, ou qualquer coisa você pode blinkar exatamente. nesse momento. Aí, por exemplo, é um combo legal, você consegue fazer mana infinita, mas ele não consegue ganhar o jogo sem ter uma terceira peça. Então, geralmente, o Ghost Flicker ou o Dualcaster, ele pode entrar em decks como o deck da Evelyn, né? Sempre que ela ou outro vampiro entra, não é isso? Exila o topo do card do oponente, basicamente. Todo mundo. De todo mundo, né? Isso aí. Aí uma vez por turno você pode jogar o card exilado e barará belerê. Basicamente ela vai exilar o deck de todo mundo e vai ganhar o jogo. Não é isso? Isso aí. Então vamos pro que Mas importa, né? A gente só explicou por cima como é que funciona o combo do Dualcaster. Mais alguma coisa daqui? Acho que não, né? não, acho que é só isso por enquanto. Então vamos lá. Tu quer falar essa parte aqui das respostas? Temos o. Vamos começar pelo mais simples, começa lá da parte da direita. Ok, vamos daqui Eu acho do que Revoke. é mais. Começando pelos efeitos menos complicados de entender. Isso.
A gente acabou de explicar que existem momentos onde o jogador vai ter prioridade e vai precisar passar essa prioridade para ir resolvendo as coisas. Que é no ETB do Dualcaster, que é na Twin Flame, ou seja, qual for a mágica que na hora que criar a cópia. Então, você vai receber prioridade sempre antes de criar a primeira cópia, sempre antes de tentar lupar o rolê. E aí você pode fazer várias coisas. Uma dessas coisas é tirar o Dualcaster da mesa. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O primeiro exemplo que a gente está dando é um bounce genérico, tipo um efeito que tem como texto volte a criatura ou a permanente alvo para a mão do dono. Generalizando para qualquer cor, qualquer tipo de coisa que tenha um texto parecido com isso. A ideia aí é que você consegue parar o loop se a pessoa que tá tentando ganhar de Dualcaster não tiver mana o suficiente para conjurar novamente Dualcaster. Vai parar o loop. Por quê? Como as mágicas exigem alvos válidos, a permanente tem que estar na mesa no momento que ela for resolver a mágica. Então a cópia precisa enxergar que exista algum Dualcaster na mesa. Se não existe, a mágica vai falhar ao tentar resolver. E aí o loop vai ser parado. Então, nesse momento, antes da mágica resolver, após ter sido dado o alvo, é a melhor janela possível. Por que é a melhor janela possível? Se você deu o bounce com o trigger de criar a cópia na pilha, o jogador pode só escolher criar a cópia de uma outra criatura, mesmo que ele não vá mais ganhar, e só fazer bastante valor. Se você escolhe quando o alvo já está no Dualcaster para tentar iniciar o loop, você não apenas para o loop, como você para uma possível jogada de valor que ele conseguiria fazer. Exatamente. No caso, deixa eu só exemplificar um pouquinho melhor pro pessoal. O Twin Flame, ele vai dar um alvo diretamente no Dualcaster. É isso? Nesse Cópia meio, do Twin Flame, sim. nesse meio termo aqui, você vai jogar entre um e outra a Winds. É isso? Porque aí ele vai perder o alvo da Twin Flame. O Twin Flame vai perder o alvo. E acaba que a Twin Flame vai pifar. Então é basicamente isso. O melhor momento para você responder o Dualcaster nesse caso aqui. É isso? Exatamente. Lembrando que é relevante ver se o jogador tem mana Exatamente. antes de você fazer a sua jogada. Por exemplo, se o jogador tiver 3 manas vermelhas aqui, acaba que ele só consegue castar o Dualcaster em cima da Winds. Então, por exemplo, Não em cima, porque a Winds precisa resolver. Resolve a Winds. Mas depois que ela resolver, você caça novamente o Dualcaster. Exatamente. Você, por exemplo, a Winds resolveu. O Dualcaster voltou, a Winds resolveu, porém o jogador ainda vai ter o Dualcaster na mão. Então você pode só castar o Dualcaster novamente. Não é isso? Aí o combo vai reiniciar. Você vai ter o Dualcaster no campo, o Twin Flame lá, e vai copiar e vai fazer todo aquele loop que a gente explicou no começo. Então vocês têm que ter muito cuidado como responder o Dualcaster nesse exato momento. Porque às vezes você só voltar o Dualcaster pra mão, acaba que você ainda não vai conseguir parar o combo. Quer ir pro próximo? Vamos pro próximo, né? Bora pro próximo. Temos um Path to Exile. Path to Exile é outra maneira de responder o combo do Dualcaster, que é bem parecido, e o Vini vai lá explicar. Vai lá, Vini. A gente está usando como exemplo o PF, mas é uma carta genérica para exemplificar qualquer carta que destrua ou exile uma criatura ou uma permanente alvo. Basicamente, a janela de resposta é exatamente igual à do Bounce, onde você vai querer usar a carta no momento em que a cópia da Twin Flame, da Molten, ou seja lá qual carta que está sendo usada, está na pilha alvejando o Dualcaster. E aí, na hora que existe essa prioridade, você conjura a sua remoção. Ao fazer isso e a sua remoção resolver, não existe mais um Dualcaster na mesa, logo a cópia vai falhar, logo o loop não vai acontecer. É um pouco melhor do que o Bounce, né? Porque o Bounce, o jogador ainda vai ter a opção de castar o Dualcaster em cima do Twin Flame, né? Se acaso ele tiver mana. Então, se você destrói ou exila o Dualcaster, você perdeu basicamente seu combo. Acho que aqui a gente não tem muito mais o que falar. A janela é bem parecida com a outra. Temos o True.
Truzinho é muito legal para responder o Dualcaster. Muito legal mesmo. Porque ele basicamente mata, porém a janela é diferente. Explica aí a janela, Vini. O True e algumas outras cartas Exatamente. tem o efeito de negar ETBs. Então ele tem o texto que fala se uma criatura ou se uma permanente entraria no campo de batalha e desencadearia uma habilidade, ela não desencadeia as habilidades. Isso quer dizer que no momento em que o jogador anunciou o Dualcaster, ou se você quiser ser um pouco mais goloso, você pode esperar o loop começar a acontecer para você fazer isso, não é tão ruim esperar um pouco. Você pode acabar vendo algumas interações acontecerem antes. O efeito dele vai fazer com que o ETB que aconteceria do próprio Dualcaster já não seja mais desencadeado. Então ele não vai ter mais como criar as cópias das mágicas. Então ele não consegue lupar, porque o próprio Dualcaster não consegue ativar a sua própria, desencadear sua habilidade no momento que ele entra no campo de batalha. Então você pode fazer em resposta ao Dualcaster na pilha, a carta Dualcaster na pilha, ou em resposta a qualquer uma das cópias que o Dualcaster vai criar, das cópias das mágicas, porque na resolução dessa mágica, a cópia de Dualcaster que entraria não vai desencadear ETB também. Depende se você quer responder no início do combo ou na metade do combo. Você pode escolher qualquer uma das janelas para fazer isso. Dependendo da partida, é um pouco relevante o cara ter mais tipo assim, ter 2 Dualcaster pra bater em alguém, entendeu? Pra tirar a vida de Não alguém. necessariamente só isso, mas, por exemplo, se tem alguém jogando de azul e você tem um True na mão e você tá próximo de ganhar, você não precisa jogar o seu True no momento que o cara mostrar o Dualcaster. Você pode esperar. Você pode ver o que vai acontecer. Porque o cara fazer dois Dualcaster não é relevante o suficiente para você morrer, geralmente. Então você pode deixar tipo, o combo acontecer, o cara fazer uma cópia, duas cópias, e ver se alguém vai ter prioridade e usar essa prioridade. E aí você pode responder depois. Isso pode ser bom porque você vai fazer a galera gastar cartas e você pode não precisar gastar a sua eventualmente. Isso acontece pra todo mundo. Todo mundo pode ter esse pensamento e Sim. vai só passando também, né? Mas alguém vai ter que parar ele. Todo mundo dá a mãozinha e perde junto, É acontece. verdade. Ninguém quer responder, todo mundo perde. E temos as maneiras mais comum e não tão comum, que é o Reprieve e os Counter Spell, que ambos são counters, não é isso? Embora voltar pra mão não seja um counter tão efetivo, ainda é o que algumas cores conseguem dar, né? E aí o Vini vai explicar aí mais ou menos em que momento seria o melhor momento para usar um Reprieve no Dualcast. Olha lá. No momento que o Dualcaster entra em campo, ele vai desencadear o ETB dele. Esse ETB ele precisa de um alvo válido para resolver. Se você der o Reprieve nesse momento, alvejando o. Vou usar o exemplo do Twin Flame, né, que é o que a gente está usando desde o começo. Você vai tirar o Twin Flame original da pilha e vai fazer com que o ETB do Dualcaster não tenha mais um alvo válido. Então ele não vai conseguir resolver porque a mágica já não existe mais na pilha. E aí o combo vai falhar. Isso se aplica também ao counter, que a gente está usando como exemplo o Counter Spell. Se você quiser subir aí. Vou subir aqui. Que você vai tentar responder ao ETB dando o alvo na mágica da pilha. Porque você vai negar tanto a mágica original de acontecer, quanto que o jogador consiga gerar algum valor criando uma cópia. Você pode anular a qualquer momento, mas esse é o melhor momento possível, porque você nega que ele possa gerar algum valor posterior. Exatamente. Só que essa daqui tem uma pegadinha que o tempo de resposta dele tem que ser parecido com o tempo do Winds of Rebook ou também do Path, né? Porque você ainda vai ter a janela que, tipo, se você voltar ao Dualcast, o cara ainda vai poder fazer o Dualcast se você tiver mana. Então, dependendo da situação, Se você tem um Reprieve, você nunca vai querer dar o alvo no Dualcaster. você vai querer sempre dar o alvo no Twin Flame, basicamente. É. E eu acredito que seja isso do vídeo. Eu acho que a gente pegou as principais cartas. Não é um combo muito difícil de responder, mas eu já vi várias pessoas errando na hora de responder o combo do Dualcast. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar aí pra gente. Se vocês quiserem ter uma resposta mais certa, que a gente vai responder,
Entra no nosso Discord, o link tá na descrição. Se vocês quiserem conversar com a gente lá, é bem fácil de se comunicar com a gente. E é isso. Eureka Studio, qual o cupom, Vini? Tóxico, caixa alta, com acento no primeiro O. E é isso. Valeu, galera! Até mais, galerinha.